Olá a todos, meus irmãos e irmãs queridas. Um prazer estar com vocês novamente, né, para falar desse tema maravilhoso, que é a respeito da divulgação do cristianismo, né? É, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Ah, então nós sabemos, né, que os evangelhos são talvez dos textos mais discutidos, interpretados, lidos ao redor de todo o planeta, né? Traduzidos e assim por diante. Mas entender um pouquinho dos personagens por trás de cada um deles, quem os escreveu, seu contexto, a finalidade com qual foram escritos, algumas diferenças e semelhanças na estrutura de cada um deles, permite a gente entender melhor a mensagem da Boa Nova de Jesus. E é um pouco essa trajetória que nós vamos tentar fazer é, nesse estudo de hoje, nessa palestra, buscando internalizar nos nossos corações e compreender um pouquinho melhor a mensagem do Mestre, né? Muito bem. Qual é o ambiente histórico, né, onde os evangelhos foram escritos, né? Os evangelhos surgiram num contexto amparado pelo judaísmo, né? Alimentado por uma cultura, né, específica, com suporte dos livros do Antigo Testamento e também condicionados por acontecimentos históricos, pelas instituições humanas, né, civis e religiosas do contexto do momento. A palavra evangelho vem do grego e quer dizer boa notícia ou boa nova, né, por extensão. Ou seja, nós estamos trazendo aqui as boas notícias ou boas novas de Jesus. E era comum nas cidades gregas antigas empregar o vocábulo, né, evangelho, quando ecoava uma notícia, por exemplo, de uma vitória militar, de um nascimento de um filho, de um rei ou de um imperador, de um evento importante ah, para o império, né? E então se reuniam as pessoas, faziam cânticos, louvores, cerimônias festivas, dando uma conotação de alegria, né? E aí um mensageiro, então, levando essa notícia, e essa mensagem era chamada de boa notícia ou boa nova. O Novo Testamento é composto de outros de outras obras, de um outro conjunto de livros, né, que não apenas os evangelhos. Mas nós vamos tratar hoje especificamente desses 4 textos estruturados de forma a explicar a mensagem de Jesus, né? Essa mensagem ela foi estruturada e foi registrada pelos evangelistas que conhecemos com os nomes de Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão representados no texto bíblico, no cânon bíblico, nessa ordem, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos entender também semelhanças, diferenças entre cada um desses grupos de textos. Então, o Evangelho, que é a Boa Nova, ele é o cerne doutrinário do cristianismo. Contém vários aspectos da biografia terrena, né, de Jesus Cristo, enquanto encarnado há cerca de 2000 anos, para nos dar o seu exemplo, e também constitui um conjunto de ensinamentos de caráter moral. E é aqui que a doutrina espírita se estrutura ou enfoca, né, no aspecto moral do ensinamento de Jesus. Mateus e João foram discípulos diretos, né, que nós chamamos de apóstolos, de contato pessoal com o mestre, e teriam escrito, respectivamente, os seus evangelhos em hebraico e em grego. Marcos e Lucas, por sua vez, redigiram seus textos em grego, mas não foram apóstolos diretos de Jesus, né? E aí entender quem foi testemunha ocular, quem participou, quem recebeu e recolheu informações por via indireta, também faz diferença nessa discussão e nessa análise.
Talvez nesse ponto vale a pena a gente chamar a atenção para a diferença entre apóstolos e discípulos, né? E o livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, traz dois capítulos, 57 e 58, que nos auxiliam a elucidar um pouco melhor essa questão. Então ele diz o seguinte, né? Apóstolo é o educador por excelência. Então são aqueles indivíduos que são condutores do Espírito, que são responsáveis por levar o seu trabalho de sacrifício e improvisação através das diversas comunidades, expandir e divulgar o conhecimento, os ensinamentos de Jesus. Do outro lado, os espíritos, os discípulos, perdão, são aqueles aprendizes dos círculos de cristãos que ainda têm uma proposta, né, de conhecimento a ser realizada, que servem em alguma instância para alguns serviços na obra do mestre, mas que ainda não estão no patamar de mestres, de divulgadores por excelência ou de educadores por excelência, como são os apóstolos. Essa diferença serve para a gente entender, né, quem eram os 12 apóstolos, o círculo imediato de Jesus, e um conjunto de outros seguidores, na casa de 70, né, que faziam esse papel de discípulos, que, embora tivessem algum conhecimento e prestassem alguns serviços para o grupo pessoal de Jesus, não tinham esse mesmo nível de conhecimento e as mesmas prerrogativas daqueles que nós chamamos de apóstolos. Então, apenas Mateus e João foram apóstolos, estavam entre os 12 mais próximos de Jesus. Os 4 evangelhos, eles se harmonizam num texto orgânico, e que servem para entendermos, né, a mensagem de Jesus há cerca de 2000 anos, quando ele se fez presente no planeta para nos deixar o seu exemplo. Mateus era um funcionário público, e teve um objetivo ao estruturar o seu evangelho. Marcos era um jovem na época, né? Nós vamos entender como isso repercute, né? E de onde ele extrai parte das suas informações. Lucas é considerado mais intelectualizado, médico, em alguns momentos o mais detalhado ao descrever determinadas passagens. E João, considerado mais espiritualizado, autor de outras obras, mais próximo da busca pela essência dos ensinamentos de Jesus, entre as outras obras, inclusive o livro das Revelações, como nós conhecemos na nossa língua portuguesa, o Apocalipse. Sabemos que o Cristo nada escreveu, né? Ele, embora tenha deixado uma série de exemplos, ensinos, sermões, parábolas, suas palavras foram disseminadas ao longo dos caminhos, transmitidas de boca em boca e posteriormente transcritas, né? Há uma série de obras na literatura espírita, e só para citar algumas, né, que trazem notícias para a gente dessa época, que nos orientam a respeito desses temas. Estão aí Paulo e Estevão, né, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, está Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Franco, está Boa Nova, né, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, para trazer alguns exemplos de obras. O próprio Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, ele reconhece, né, que os textos evangélicos aos quais nós conhecemos as traduções que chegaram a nós até hoje, só foram produzidos no fim do século I, né, da era cristã. Então, alguns anos de defasagem em relação à, à atividade missionária de Jesus. Isso tem o seu papel,
cada um tem um tempo histórico reconhecido, e nós vamos entender como é que isso também impacta os registros que foram realizados. Começamos então a falar dos evangelhos que nós conhecemos como sinóticos. Ou seja, dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas apresentam muitas semelhanças. Muitas semelhanças que nós podemos entender que eles podem ser avaliados, estudados, inclusive comparados com uma visão conjunta, um olhar em conjunto. Daí vem a palavra sinótico do grego. Então, eles apresentam uma narrativa muito semelhante da vida, dos ensinamentos, dos atos, da morte e ressurreição de Jesus, inclusive da sua mensagem. O Evangelho de João, por extensão, não é considerado sinótico. Ele tem grandes diferenças em estilo, em estrutura, conteúdo, e tem uma abordagem muito mais teológica, em alguns pontos simbólicas, trazendo alguns estudos e alguns aspectos diferenciados dos três primeiros. Entender essas diferenças e semelhanças nos ajuda a perceber por que algumas narrativas são parecidas, investigar como é que esses autores adaptaram as mensagens para públicos diferentes e, para quem se interessa, né, por temas um pouco mais de estudo científico, teológico, né, quais se relacionam entre si, quem veio primeiro, quem copiou quem, e assim por diante, tema que nós não vamos entrar em detalhes, ok? E aí precisa, então, começar a adentrar e entender como é que cada um deles descreve, né, a figura de Jesus, quem são os personagens por trás de cada um deles e qual é o texto que eles estão deixando para nós na humanidade. Ah, muito bem. Então, o Evangelho segundo Mateus, né, e nós vamos seguir a ordem que está estruturada no cânon bíblico, ele teria sido escrito entre 80 e 100 depois de Cristo, mas seguramente depois do ano 70, onde acredita-se que houve a destruição de Jerusalém, né? E, portanto, ele é um texto posterior ao Evangelho de Marcos. Marcos vem na sequência e nós vamos retomar esse tema. Então, o texto conhecido nos dias atuais teria surgido na Palestina, foi escrito em grego, em um bom estilo literário, para leitores de língua grega. Alguns estudiosos acreditam que esse texto original de Mateus foi escrito em aramaico e mais tarde traduzido de alguma forma para o grego. Se isso efetivamente aconteceu, o texto original em aramaico teria sido perdido e não há grandes reminiscências desse texto. Mas o que traz então o Evangelho segundo Mateus? Ele traça as linhas gerais da vida do Cristo, que estão encontradas também no Evangelho de Marcos, mas segundo um novo plano, porque os relatos e os discursos se alternam. Então, há algumas diferenças, por exemplo, em algumas passagens, né? Em Mateus, ao relato da infância e início do ministério de Jesus, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, a entrada no reino, algumas passagens que não se encontram nos textos, por exemplo, de Marcos. Como nós comentamos anteriormente, Mateus foi um dos apóstolos e, portanto, ele foi testemunha ocular, né, presencial de vários acontecimentos. E quem era Mateus? Mateus era um cobrador de impostos para o Império Romano e, portanto, representava nessa figura a figura do invasor, né, do império que subjugou os judeus e era, portanto, menosprezado, né, pelos judeus, porque o consideravam um representante daqueles que o subjugavam.
Entre os apóstolos, Mateus é considerado o apóstolo mais intelectual do grupo dos 12, e fica muito claro na sua forma de escrever que o seu evangelho era de um cristão, ou seja, recém-convertido, né, ao cristianismo, mas que veio do judaísmo e escreveu dos, de uma perspectiva dos judeus para os judeus. Então ele conhecia as escrituras, conhecia as tradições judaicas, né? E, portanto, ele buscou, e o seu grande foco é demonstrar e defender a tese de que Jesus era o Messias previsto nas escrituras. A sua origem judaica fica evidente em várias passagens, para não prolongarmos muito, né? Uma delas é que ele usa, né, de forma muito tranquila e muito regular no seu texto, a expressão reino dos céus em lugar de reino de Deus, já que o nome de Deus não era pronunciado em vão pelos judeus. Outros detalhes da narrativa de Mateus é que ele dispensa, por exemplo, explicações sobre os costumes judaicos, porque eles eram considerados de conhecimento do público que ele tentava atingir. Logicamente, como nós dissemos anteriormente, Mateus bebeu de fontes. Entre as fontes, além, logicamente, de ter sido testemunho ocular, ele teria utilizado o Evangelho de Marcos como uma fonte, além de outros escritos particulares específicos. Logicamente, ele fez um trabalho de compilação pessoal. O texto é rico em hebraísmos, ou seja, palavras que vêm do hebraico e adaptações do hebraico, e mostra aos judeus, a sua finalidade é mostrar aos judeus que Jesus é o filho de Davi e, portanto, descendente de Abraão, e, seguindo a sua tese, exorta, né, todos os fiéis recém-convertidos ao cristianismo a aceitarem Jesus como aquele Messias prometido por Deus ao povo de Israel, né, que lamentavelmente não é reconhecido, né, pelos judeus dessa forma até hoje. Ele também faz diversas referências ao Antigo Testamento, que seria muito comum e muito esperado para quem está escrevendo aos judeus, para referendar o seu texto. Por outro lado, ele fala, né, e prega a universalidade da mensagem cristã, convidando tanto judeus quanto não judeus a aceitarem os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos desse Messias, né? Jesus, então, é o rei, é o Messias que foi rejeitado e que criou uma outra comunidade, uma outra estrutura que nós estamos reconhecendo aqui como a igreja primitiva, né? E ele, em várias ocasiões, emprega inclusive o termo Kyrios, né? Senhor, para se referir a Jesus, enquanto outros usam o termo mestre especificamente para trazer a figura de Jesus. Então, toda a construção do seu texto está baseada nessa premissa, indicar que Jesus é, de fato, aquele Messias prometido que nasceria da genealogia de Abraão. O que podemos falar do Evangelho segundo Marcos? Né? Conforme as mais antigas tradições, esse evangelho foi escrito por João Marcos, João que vem do hebraico, Marcos do latim, sobrinho de Pedro e primo de Barnabé. Ao que se sabe, ele vivia em Jerusalém com seus pais e supõe-se que, inclusive, né, a sua residência ficava nas cercanias de Jerusalém, foi utilizada, né, pelo grupo de Jesus para inúmeras reuniões. Dentre elas, é, a reunião da última ceia. Né? Há quase um consenso de que o texto de Marcos foi o que serviu de base fundamental para os evangelhos de Lucas e de Mateus, tendo o próprio Marcos também utilizado outras fontes, por exemplo, Pedro, né? E a gente vai entender isso daqui a pouquinho.
Marcos era jovem, né, e teria presenciado ainda na juventude a trajetória de Jesus a partir das reuniões que aconteciam na casa da sua mãe, que também se chamava Maria, mas não tem um parentesco direto com a Maria, mãe de Jesus, e teria participado de alguns eventos, ainda muito jovem, né, então, da vida encarnada de Jesus. Há um consenso de que foi o primeiro evangelho que foi escrito, num tempo não muito distante da destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70 depois de Cristo, né? Então acredite-se que o seu texto foi possivelmente escrito entre os anos 60 e 70. E é um evangelho que é muito mais enfocado nos fatos, na narrativa, do que a questões ou reflexões profundas do ponto de vista dos ensinamentos de Jesus. Faz sentido, né? Ele é um indivíduo jovem, um indivíduo ainda em processo de amadurecimento e que talvez estivesse ali fazendo anotações, né, como no registro de diário, olha, que coisas eu posso guardar aqui a respeito da vida desse grande Messias, né, que era Jesus. É muito provável que Marcos tenha acompanhado diretamente, né, os acontecimentos da paixão e da morte de Jesus. Acredita-se que ele, além das lembranças pessoais, né, ele tenha também se utilizado de recordações de pessoas que conviveram com o próprio Jesus e de documentos que circulavam na jovem comunidade cristã da época. A tradição nos informa, né, e os próprios livros que citamos também, algumas citações específicas de Atos dos Apóstolos, que Marcos teria sido discípulo de Pedro, né, ou seja, teria sido secretário, teria sido tradutor de Pedro e teria acompanhado Pedro em algumas viagens, né, de disseminação do cristianismo após a morte física de Jesus, né? E, lógico, ao conviver com Pedro, o pai da igreja, né, o primeiro considerado o primeiro papa, o primeiro coordenador daquele grupo, a grande figura pensante, né, da igreja cristã, ou da comunidade cristã que estava nascendo, ele com certeza recebeu uma série de esclarecimentos evangélicos e relatos, né, de viva voz de Pedro. É um texto escrito em estilo muito simples, de pouca precisão histórica, não há um cuidado muito grande com a sequência cronológica dos fatos, e há muitas palavras em aramaico, revelando que ele teria utilizado, né, de várias expressões em aramaico. Mostra também vestígios de tradição oral, né, e alguns indícios de que ele teria escrito seu texto, né, em sua maioria, em Roma. Isso porque algumas palavras, né, são trazidas do latim e, e incorporam o texto, né? Talvez a mais importante que a gente vai lembrar é exatamente o nome utilizado, né, para designar a moeda ofertada pela viúva, o famoso óbolo da viúva, é um nome latino para indicar, né, aquele tipo de moeda. Em outra ocasião, quem sabe a gente entra em detalhes mais nesse tema e na parábola. Mas, enfim, é uma série também de termos em latim incorporados no seu evangelho. E qual é o objetivo do evangelho de Marcos, né? O objetivo é mostrar que Jesus é o Messias prometido e aguardado pelos judeus, mas tem como escopo apresentar Jesus como Filho de Deus, sua condição divina, demonstrando que todos os atos que ele realizou, né, que para alguns são considerados milagres, para nós que temos uma semana de doutrina espírita entendemos que não há milagres, né? Tudo tem uma razão de ser e faz parte de uma lógica
que incorpora temas, né, do mundo encarnado e do mundo desencarnado. Então, todos os atos de Jesus asseguram que ele é o Messias prometido, mas que mais, que ele é o Filho de Deus. Ele também utiliza seu texto para esclarecer que Jesus é recebido favoravelmente pelas multidões, mas que seu messianismo, a sua humildade, os seus ensinamentos do ponto de vista moral e espiritual decepcionam em alguma instância algumas pessoas e diminuem uma expectativa popular. Por que isso, né? Porque havia uma grande quantidade de pessoas, né, entre os judeus que acreditavam que esse Messias prometido, na verdade, não era um líder espiritual, alguém que viria falar da transformação moral, da transformação interior, mas sim alguém que viria resgatar, né, a estrutura política dos judeus e torná-los independente da subjugação romana. Algo que, por exemplo, a gente vê também ressonância nas ideias de Judas e nas ideias de outros, né? E no propósito de nos apresentar esse Jesus como Filho de Deus, incompreendido e rejeitado pelo povo, Marcos então se preocupa menos em explicar os ensinamentos de Jesus e ele faz muito menos referências a esses ensinamentos que os outros evangelhos. É um texto escrito em linguagem popular, de estilo vivo, baseado nos fatos, como a gente comentou, na narrativa, foca também no interesse, né, do público que nós chamamos naquela época de pagãos, que são os recém-convertidos na fé, mas que engloba também todos os não cristãos, não judeus, praticantes de religiões politeístas, que Marcos esperava atender, e não apenas os judeus convertidos. Né? Ele buscava um público muito maior, sua intenção era atingir um público muito maior do que o público de Mateus, né? Designado aos judeus convertidos. Diferentemente de Mateus, Marcos faz poucas referências ao Antigo Testamento. Em várias passagens, como ele se preocupa com a narrativa, ele destaca as várias emoções das personagens. E, logicamente, um dos pontos culminantes do seu evangelho é a confissão de Pedro, feita em Cesareia, né? E a resposta de Cristo, que não declara antes ser o Messias por causa do falso conceito de libertador temporal atribuído àquela figura, né? Então, a gente vê, né, exatamente em Marcos, no capítulo 8, Jesus perguntando aos seus discípulos quem as pessoas dizem que ele é. Eles respondem que o veem como João Batista, como Elias ou como um profeta. E aí Jesus pergunta diretamente a eles quem eles dizem que ele é, e Pedro responde, né? Ele é o Cristo, o Messias. Jesus, logicamente, né, na sua sabedoria, adverte que não comentassem isso com ninguém. E qual era o temor de Jesus? Né? Exatamente esse falso conceito de libertador temporal, que se refere, né, a esse libertador que muitos judeus acreditavam, a libertador vinculado à liberdade política e social e não vinculado à transformação individual do ser humano, que de fato é a mensagem moral cristã, a mensagem moral do Cristo que nos é deixada. Como a gente comentou antes, né, a tradição diz que a casa que é referência lá em Atos dos Apóstolos pertencia à família de Marcos, né, para a última ceia, assim como possivelmente também o jardim do Getsemane. E há várias passagens onde aparentemente o próprio Marcos está presente, né, como uma passagem que o, né,
para o encontro para a última ceia, e Jesus envia 2 dos discípulos, e eles perguntam como é que a gente vai identificar onde a gente deve se encontrar, né, para a última ceia. Ele falou: "Ó, não, vem um homem com um cântaro de água que vai encontrar vocês e guiar até a casa. Possivelmente esse próprio homem é o Marcos, é o próprio Marcos, além de outras passagens. Marcos teria acompanhado Paulo e Barnabé em algumas das viagens, e depois, como nós comentamos, foi possivelmente intérprete e secretário de Pedro, falecendo posteriormente no Egito. Lucas. Então, o médico Lucas era natural da Antioquia, fato que ele deixa muito claro nos Atos dos Apóstolos. Ele não foi um discípulo direto do Cristo, ele deixa isso muito claro desde o início do seu texto, pois ele se coloca fora das testemunhas oculares. Utiliza como fontes o Evangelho segundo Marcos, bem como outras particulares da região onde ele viveu, e também deve ter recebido esclarecimentos de Paulo por ocasião de encontros com Paulo em viagens, entre elas na Antioquia. Né? O Atos dos Apóstolos deixa muito claro, né, referências a Lucas em várias passagens, onde historicamente ele é colocado como uma referência na comunidade cristã nascente, e teria seguido Paulo em algumas dessas ocasiões. O mérito particular, né, desse evangelho, de Lucas, é que ele tem uma personalidade muito cativante como autor, é um grande escritor, elabora uma obra, né, extremamente bem preocupada com clareza, lógica, cronologia, o que nos orienta em vários aspectos, diferentemente de Mateus e de Marcos. Seu plano retoma as grandes linhas de Marcos, com algumas transposições ou omissões, né? E, logicamente, também está endereçado nesse contexto de acolher a comunidade cristã recém-convertida, de atingir também o público pagão, né, o público que aí estava em processo de conversão ou que precisava ser convertido. Jesus, lembrem-se, né, Jesus disse: olha, vocês têm que ir aonde é necessário, onde estão as ovelhas desgarradas, onde não vão os receber bem. Então, os apóstolos e alguns dos discípulos que os acompanharam tiveram a missão sacrificante de ir a lugares onde eles não eram bem recebidos, e muitos deles foram inclusive sacrificados, né, em função disso. Ele, como considerado, né, médico e extremamente intelectualizado, ele tem uma escrita que atende, né, as elites dominantes da época, mais que as elites dominantes, as elites intelectuais. Isso está muito bem estruturado, né, no fato dele ter sido o único a escrever um prólogo, né? E o costume de escrever um prólogo, dedicando o livro, era comum a grandes escritores. Ele procurou relacionar os acontecimentos narrados com fatos conhecidos da história, ou seja, deixando algumas pistas de detalhes cronológicos, e alguns entendem, né, que ele tem um olhar clínico detalhado que provavelmente veio dessa sua formação como médico. Então, alguns episódios retratam isso muito claramente. Lucas, ele tem uma preocupação de apresentar Jesus como o Messias dos pobres, dos humildes, dos desprezados, dos doentes, dos pecadores, né? Então, ele traz várias narrativas, o relato da pecadora que banhou os pés do Cristo, narra o ensinamento sobre a ovelha, o dracma, perdidas, o filho pródigo, uma série de passagens, né, mostra a necessidade das esmolas, onde ele deixa muito claro, né, a figura dos mais pobres e mais humildes. Ele também tem uma preocupação muito grande em valorizar as mulheres, né, refere-se a Ana e Isabel, a Maria, Marta de Betânia, a viúva de Naim, e claramente a Maria de Madalena,
e deixa um lugar muito especial a Maria, mãe de Jesus, né, fornecendo detalhes, inclusive da vida familiar do mestre, fato que levanta uma série de hipóteses que são referendadas pelas obras espíritas que a gente cita, né, de que Lucas deve ter convivido diretamente com Maria de Nazaré, né? E ao conviver diretamente com ela, pôde receber uma série de informações que outros não teriam recebido com tantos detalhes. Diferentemente de Mateus, e para corroborar essa última passagem, né, ele descreve a genealogia do Cristo não até Abraão, mas até Adão, e passando pelo lado feminino. Então, não saindo a partir da família de Maria e não da família de José, incluindo algumas mulheres nessa genealogia, dando um destaque muito especial à figura feminina na sua obra, né? O que dá um toque de inclusão, né, e de preocupação com esse público muito grande. E por fim, para a gente terminar, o Evangelho segundo João, né? O Evangelho de João teria sido o último a ser escrito, acredite-se que em torno do ano 100 depois de Cristo, né? Alguns vão se perguntar, puxa, mas tão tarde assim? Sim, acredite-se que João viveu até mais de 90 anos, pelo menos até os 94, né? Onde ele teria falecido de velhice. É considerado uma obra unitária, as partes só podem ser compreendidas numa relação completa com o todo, né? E dessa forma, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente deve ficar atento ao seu conjunto e não somente a cada unidade, a cada capítulo de forma isolada. O plano que estrutura o Evangelho de João não é simplesmente histórico-narrativo, ele também é espiritual e focado nisso, né? A pessoa e a obra de Jesus são interpretadas, nesse caso, por uma comunidade, né, a qual João está inserido, amparada por sua experiência de fé. E aí João proclama, então, no seu texto, essa messianidade de Jesus, sua filiação divina, e esclarece que para ter vida é preciso ter fé em Jesus e buscar os seus ensinamentos, né? E nesse sentido, mais do que os outros três sinóticos, né, ele dá a entender o sentido da vida, dos gestos e das palavras de Jesus. Então, os acontecimentos de Jesus são sinais cujo sentido não necessariamente transpareceu logo do início para se chegar a uma compreensão maior do reino dos céus, né? E muitos dessas palavras, desses ensinamentos, só são entendidos após a glorificação de Jesus, né? Quando Jesus fala, por exemplo, destruam esse templo e eu levantarei em 3 dias, muito provavelmente, né, os judeus estavam vinculados ao templo físico de Jerusalém. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo, predizendo a ressurreição depois de 3 dias. Então, João nos mostra uma faceta da personalidade de Jesus que não é percebida nos demais evangelistas, né, no sentido de que seus ensinamentos ocorrem no contexto da vida judaica, nas festas, no templo, deixando claro que Jesus é o modelo, é o centro, é o coração de uma religião renovada, em espírito e em verdade. E não é à toa que João chama Jesus de a palavra, o verbo, chama Jesus de a luz do mundo, chama Jesus de o bom pastor, chama de Jesus de caminho, verdade e vida, né? Há detalhes diversos que fazem supor que havia uma proximidade muito grande entre João e Jesus. Ele dá a impressão de que está testemunhando várias conversas de forma presencial, né, como se tivesse uma terceira pessoa, no caso de Nicodemos, por exemplo, nas bodas de Caná, ele revive, né, a figura de Jesus, e entre outras passagens. E
ele também participa de alguns eventos, né, como por exemplo, o evento da caminhada, né, da subida no Monte Tabor, onde acontece a transfiguração de Jesus. Então João, junto com Pedro e Tiago, caminha durante 4 horas, à noite, né, na madrugada que está avançando, escuta vozes que vibram no ar e presencia, né, de forma personificada, ou seja, presente, a visão de Jesus e, logicamente, o fenômeno da transfiguração, né, o que reflete, né, ele ter a capacidade de demonstrar, como testemunho ocular, detalhes que outros não poderiam. E um detalhe final para a gente encerrar esse bate-papo, né? É importante a gente destacar que a promessa do advento do Consolador, né, o Consolador prometido, que é o cerne, né, do entendimento do Espiritismo, né, e que prenúncio da chegada do Espiritismo, consta apenas no Evangelho de João, né? Que assim nos transmite o anúncio que Jesus dá, né? Ou seja, se me amardes, guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E aí, João deixa para a gente esse legado fantástico, né? Consolador prometido, o Espírito da verdade e o futuro dos conhecimentos. E aqui a gente encerra o nosso debate, deixando um abraço fraterno a todos, né? E os nossos melhores desejos de bons estudos e de nos encontrarmos novamente no futuro.